A costa oceânica do estado de Oregon é um lugar de beleza primitiva e selvagem, onde rochas basálticas negras se encontram com a fúria do Oceano Pacífico. Para o jovem casal de fotógrafos Gregory e Anna Morris, essa paisagem austera seria o cenário perfeito para fotografar a migração outonal das baleias. No entanto, sua viagem se transformou em um mistério que tirou o sono dos detetives locais por muitos anos. Sua barraca vazia estava na beira do penhasco, e eles desapareceram sem deixar vestígios. A versão oficial dizia que eles foram levados pela traiçoeira onda assassina, sem deixar nenhuma chance de salvamento. Os parentes choraram os caixões vazios e o caso foi encerrado. Mas, após 1133 dias, na noite mais escura e tempestuosa, o oceano devolveu uma de suas vítimas. Uma mulher vestida com um sudário assustador de espuma isolante foi lançada em uma praia selvagem. Ela era completamente surda. Suas costas estavam cobertas por diagramas queimados com metal incandescente, e seus dedos arranhados até sangrar batiam incessantemente um ritmo complexo e matematicamente preciso. O que ela trouxe consigo do nada mudou para sempre a percepção dos investigadores sobre o quão profundo pode cair a mente humana, armada com a ciência. O dia 12 de outubro de 2021 começou na cidade de Brookings com uma densa neblina matinal típica do outono. O ar estava impregnado com um cheiro frio de sal e agulhas de pinheiro úmidas. Às 8h15 da manhã, as câmeras de vigilância externa de um posto de gasolina local registraram a chegada de um SUV azul escuro da marca Subaru Outback. Ao volante estava Gregory Morris, de 29 anos, e no banco do passageiro estava sua esposa Anna, de 27 anos. O casal parecia calmo e concentrado na viagem que iriam fazer. De acordo com extratos bancários e recibos de caixa, apreendidos posteriormente pela investigação, suas compras naquela manhã foram mínimas e absolutamente típicas para sua profissão. Eles compraram apenas algumas baterias de lítio sobressalentes para câmeras fotográficas e encheram uma grande garrafa térmica de aço com café quente. Saindo do posto de gasolina, o SUV seguiu para o norte, pela rodovia 101. Seu destino era uma área costeira agreste, repleta de profundas fendas e rochas, localizado em uma zona turística. Eles planejavam passar alguns dias, em completo isolamento, na chamada Praia Secreta, documentando a migração das baleias cinzentas e os locais de nidificação dos corvos marinhos no auge da temporada de tempestades de outono. Esse lugar era famoso por ser de difícil acesso e escondia um perigo mortal devido ao clima instável e aos caminhos rochosos escorregadios. Nos 2 dias seguintes, o casal não entrou em contato, o que era normal para o seu estilo de trabalho em condições selvagens. A preocupação só aumentou no dia 14 de outubro. Por volta das 16 horas, um turista solitário, descendo uma trilha íngreme e esburacada pela chuva em direção à Praia Secreta, encontrou o acampamento deles. A barraca profissional para tempestades estava montada na beira de uma saliência rochosa íngreme, assustadoramente próxima do oceano agitado, 30 metros abaixo. O turista, sentindo que algo estava errado devido à ausência de sinais de vida, olhou cuidadosamente para dentro. O que ele viu mais tarde se tornou o principal argumento para a polícia. A barraca estava em perfeita ordem, quase pedante. As caras lentes de teleobjetiva estavam cuidadosamente guardadas em estojos à prova de umidade. Os pesados tripés estavam encostados no canto, e os sacos de dormir estavam cuidadosamente estendidos sobre tapetes isolantes. As chaves do carro e as 2 carteiras com cartões de crédito, carteiras de motorista e dinheiro estavam em um bolso interno especial de malha, logo abaixo do teto da barraca. Não foram encontrados sinais de pressa, luta, sangue ou pânico. Mas as pessoas não estavam em lugar nenhum. O barulho do vento forte
e o estrondo das ondas quebrando nas rochas abafavam qualquer som, tornando os gritos de socorro inúteis. O gabinete do xerife do condado de Cary reagiu imediatamente, lançando uma operação de busca e salvamento em grande escala. A guarda costeira mobilizou 2 helicópteros, que durante horas vasculharam do ar a costa recortada e repleta de recifes submarinos pontiagudos, utilizando termovisores altamente sensíveis. Equipes de busca terrestres, juntamente com sinófilos, examinaram metodicamente cada fenda e cada gruta rochosa em um raio de 8 quilômetros da barraca abandonada. Os cães de serviço seguiram com segurança o rastro desde o acampamento, mas ele se interrompeu bem na beira molhada do penhasco, o que convenceu ainda mais a polícia da veracidade de sua teoria inicial. Um poderoso ciclone do Pacífico se aproximava, trazendo ventos com velocidade superior a 100 km por hora e chuvas torrenciais. As condições meteorológicas complicaram drasticamente o trabalho dos socorristas, tornando impossível a descida até a água. Tendo em conta as especificidades do relevo local, a ausência de sinais de violência e os objetos de valor deixados para trás, os investigadores chegaram rapidamente à conclusão oficial. Tinha ocorrido um trágico acidente. A costa do Oregon é tristemente conhecida pelas chamadas ondas assassinas, ondas repentinas e anormalmente altas que podem surgir mesmo com o mar relativamente calmo. Uma onda dessas é capaz de se aproximar silenciosamente da costa e arrastar um adulto da rocha em um piscar de olhos, levando-o para as profundezas geladas, junto com toneladas de água. A temperatura da água do oceano nesta época do ano mal ultrapassava os 10 graus Celsius, o que significava um choque instantâneo e hipotermia inevitável. Após 14 dias de buscas ininterruptas, a fase ativa da operação foi oficialmente encerrada. Gregory e Anna Morris foram inscritos no registro de pessoas desaparecidas e, presumivelmente, mortas nas águas do oceano. O carro deles foi removido e o caso foi arquivado, tornando-se mais uma triste estatística da natureza selvagem. O silêncio se fechou sobre os nomes deles e a polícia encerrou o inquérito. Nenhum dos detetives poderia imaginar que, naquele exato momento, quando os helicópteros de busca voavam de volta para a base, Gregory e Anna estavam a apenas alguns quilômetros de sua barraca. Eles estavam vivos, mas mergulhavam lentamente em um inferno absoluto e artificialmente criado, onde o principal instrumento de tortura era o vazio. Passaram-se exatamente 3 anos e 1 mês desde aquele dia fatídico em que, segundo a versão oficial da investigação, o oceano engoliu o jovem casal de fotógrafos. Em 18 de novembro de 2024, uma tempestade devastadora de categoria máxima atingiu a costa rochosa do estado de Oregon. A velocidade dos ventos huracanados ultrapassou os 140 km por hora, arrancando pedaços dos telhados das construções costeiras, e a altura das ondas geladas chegou a 12 metros. Em condições climáticas como essas, a navegação fica totalmente paralisada, e apenas as tripulações de plantão da guarda costeira são obrigadas a cumprir sua perigosa vigília, lutando contra a força da natureza. Por volta das 3h40 da madrugada, uma pesada lancha patrulha da Guarda Costeira dos Estados Unidos manobrava com grande dificuldade em uma área extremamente perigosa de uma praia rochosa selvagem, localizada ao norte do Parque Natural Pistol River. Devido à parede contínua de chuva gelada e à densa névoa de água, a visibilidade era praticamente nula. A tripulação orientava-se exclusivamente pelos instrumentos de navegação. De repente, o operador da câmera térmica de bordo informou ao comandante sobre uma anomalia. Em um minúsculo pedaço de areia, literalmente preso entre ondas furiosas e rugosas, e uma rocha íngreme e intransponível, o aparelho altamente sensível registrou uma fraca radiação térmica. A forma da mancha térmica difusa no monitor indicava claramente que havia um corpo humano na beira da praia.
O comandante da lancha tomou a decisão arriscada de se aproximar o máximo possível da costa para lançar um bote salva-vidas inflável. Superando ondas gigantescas e espumosas que ameaçavam virar a embarcação, 2 oficiais conseguiram chegar à estreita faixa de terra. Quando os feixes de luz de suas potentes lanternas táticas revelaram um objeto imóvel na escuridão total, os socorristas, acostumados ao longo de anos de serviço às imagens mais terríveis de naufrágios, pararam por um instante, tomados por um medo primitivo. Uma mulher estava deitada na areia molhada e gelada. Ela estava em estado crítico, com desnutrição que ameaçava sua vida, parecendo mais um esqueleto anatômico, coberto por uma pele pálida e cinza, quase translúcida. Mas o maior choque para os oficiais foi causado por suas roupas. A mulher não usava colete salva-vidas padrão, nem pedaços de equipamento turístico, nem roupa de mergulho. Seu corpo quebrado, tremendo violentamente, estava coberto por uma estranha poncho costurada à mão de forma grosseira. O material para essa vestimenta assustadora eram pedaços de espuma acústica grossa e cinza escura. Aquele polímero específico, com uma estrutura piramidal bem marcada, usado para isolamento acústico perfeito em estúdios profissionais de gravação e laboratórios fechados. Com o máximo cuidado, os socorristas colocaram a vítima no barco e a levaram para a lancha. A mulher foi evacuada com urgência por um helicóptero de resgate e levada para a unidade de terapia intensiva do Hospital Central da cidade de Portland. Considerando a total ausência de documentos e o extremo estado de exaustão física, que não permitiu a identificação visual por meio de fotos antigas, a polícia iniciou imediatamente o procedimento de dactiloscopia. As impressões digitais foram digitalizadas e carregadas na base de dados federal. O resultado, obtido pelos investigadores em menos de 1 hora, foi surpreendente. O sistema apresentou uma correspondência de 100%. Na cama do hospital estava Anna Morris. A lógica dos criminologistas se recusava a aceitar esse fato. O oceano não poderia guardar cuidadosamente uma pessoa em suas profundezas mortais por mais de 3 anos, para depois devolvê-la à costa viva. Ainda mais com uma roupa tão absurda e artificialmente criada. Era absolutamente óbvio que, durante todo esse tempo, Anna esteve em terra firme, mas em condições que se revelaram muito mais terríveis do que qualquer tempestade marítima. Um exame médico detalhado, realizado por um conselho ampliado de médicos, começou a revelar detalhes assustadores de seu longo cativeiro. Anna estava absolutamente e irreversivelmente surda. O otorrinolaringologista de plantão constatou em seu relatório oficial que os tímpanos da paciente não haviam simplesmente rompido devido a uma infecção grave ou a uma mudança brusca de pressão sob a espessura da água. Eles foram deliberadamente destruídos por meio de uma cirurgia grosseira, utilizando um instrumento afiado desconhecido. Os tecidos profundos dos canais auditivos foram transformados em uma cicatriz contínua, o que a isolou para sempre do mundo dos sons. Além disso, os médicos constataram uma grave atrofia das cordas vocais da mulher. Ela era fisicamente incapaz de emitir qualquer som, o que era uma prova irrefutável de anos de silêncio absoluto e forçado. Quando os paramédicos cuidadosamente viraram a paciente, exausta de barriga para baixo, para tratar a pele, chamaram urgentemente os peritos criminais com equipamento fotográfico profissional para a enfermaria. Toda a superfície das costas de Anna estava densamente coberta por uma complexa rede de queimaduras recentes e antigas, causadas por metal incandescente. Não eram cicatrizes caóticas ou marcas de torturas aleatórias de um sádico. Alguém, metodicamente, como se estivesse desenhando em papel, queimava na pele humana esquemas precisos. Gráficos complexos de propagação de ondas de rádio, sinusoides matemáticas perfeitas e fórmulas físicas de vários andares. O corpo humano foi usado como um pergaminho vivo para registrar os trabalhos insanos,
mas profundamente científicos, de alguém. Ana estava fisicamente presente na sala de terapia intensiva, clara e estéril, mas sua mente mutilada permanecia presa em um vácuo impenetrável. Seus olhos bem abertos vagavam febrilmente no vazio, sem focar nem nos rostos dos médicos, nem nos aparelhos médicos piscando. No entanto, suas mãos feridas viviam uma vida separada de sua consciência destruída. Seus dedos magros e ossudos, esfregando incessantemente a pele, até sangrar nos lençóis duros do hospital, batiam um ritmo complexo, irregular e matematicamente preciso. Essa batida monótona não se parecia em nada com espasmos musculares aleatórios. Era como se ela estivesse tentando transmitir uma mensagem codificada daquele inferno invisível de onde milagrosamente conseguiu escapar. E agora, os investigadores precisavam entender qual linguagem seu subconsciente traumatizado havia escolhido. Amigos, antes de passarmos à decifração das mensagens assustadoras que Ana deixou em seu corpo e em seus movimentos, gostaria de fazer um pedido importante a vocês. Por favor, inscrevam-se no canal agora mesmo. Cliquem no sino para ativar todas as notificações. Curtam este vídeo e deixem qualquer comentário abaixo. Sua atividade é o principal sinal para os algoritmos do YouTube. É graças às suas curtidas e comentários que a plataforma começa a promover mais ativamente este vídeo, e essa história confusa e arrepiante poderá ser vista por muito mais pessoas. Agradeço sinceramente a cada um de vocês pelo apoio. Agora, voltemos ao Laboratório Federal, onde o silêncio sepulcral começou a ganhar voz. Em 19 de novembro, assim que os médicos conseguiram estabilizar o estado físico crítico da mulher resgatada, o caso foi imediatamente retirado da jurisdição da Polícia do Estado de Oregon e transferido para o nível federal. A investigação foi liderada pelo agente especial do FBI, David Vance, um especialista experiente em sequestros incomuns. Depois de examinar os relatórios médicos iniciais e observar a paciente através do vidro da sala isolada, Vance percebeu a verdadeira dimensão do que havia acontecido. Os 1.133 dias durante os quais Anna Morris foi oficialmente considerada engolida pelo oceano não foram passados em uma cabana abandonada na floresta ou em uma ilha rochosa desabitada. Ela foi mantida em uma prisão altamente tecnológica e altamente especializada, cuja construção exigiu um conhecimento colossal de engenharia. A primeira tarefa da equipe de investigação foi decifrar o ritmo estranho e incessante que a mulher exausta batia com os dedos feridos. Os principais criptógrafos do birô foram chamados de emergência para o trabalho. Os agentes instalaram uma câmera de alta velocidade acima da cama do hospital, que registrou cada micromovimento de suas mãos, após o que o padrão digitalizado foi submetido a poderosos algoritmos analíticos. Inicialmente, os especialistas supuseram que Ana estava tentando transmitir um sinal de socorro usando o alfabeto Morse, mas a análise computacional rejeitou impiedosamente essa teoria. Era um código completamente diferente e muito mais complexo. Os especialistas em acústica que se juntaram à decifração ficaram chocados com o resultado. O ritmo irregular dos dedos representava uma transcrição binária perfeita, de frequências acústicas específicas. Se traduzirmos esses batimentos para o espectro sonoro físico, obtemos uma sequência nítida de ondas infrassônicas, com frequência exata de 18,9 Hz. Nos círculos científicos restritos dos acústicos militares, esse valor tem o sombrio nome informal de frequência do medo. Está comprovado que o infrassom com esse comprimento de onda entra em ressonância direta com os globos oculares humanos e os órgãos internos. Ele não é percebido pelo ouvido como um som consciente, mas seu efeito é catastrófico. A onda invisível causa ilusões ópticas inexplicáveis, ataques de pânico graves, crises de terror primitivo e depressão paralisante. Simultaneamente aos criptógrafos,
Os dermatologistas forenses, em conjunto com professores de física arquitetônica, concluíram sua parte do trabalho. Sua tarefa era desvendar o mistério das queimaduras nas costas da mulher, o que à primeira vista parecia um conjunto caótico de cicatrizes, ao ser ampliado várias vezes, transformou-se em um desenho preciso. O sádico, que queimava metodicamente a pele da vítima com metal incandescente, usava-a como uma tela viva para registrar seus cálculos. Os especialistas decifraram essas tatuagens horríveis como esquemas detalhados de uma câmara ideal sem eco. Trata-se de uma sala altamente especializada, cujas paredes, piso e teto são projetados para absorver 99,9% de qualquer som. Nessa sala, não há eco algum. Uma pessoa colocada em condições de silêncio absoluto é privada de suas referências acústicas habituais e logo começa a ouvir sons assustadores do próprio corpo, o que rapidamente leva a alucinações auditivas e perda da razão. O quadro do crime adquiriu contornos cada vez mais sinistros. Ficou absolutamente claro. O maníaco não apenas torturou sua vítima com métodos físicos, ele transformou a própria natureza do som em uma arma sofisticada. A análise química laboratorial de pedaços de espuma cinza escura, grossa, com a qual a poncho salvadora de Ana foi costurada, apenas confirmou essas suposições. Os especialistas determinaram que se tratava de um polímero acústico superdenso da mais alta classe militar. Materiais semelhantes são usados exclusivamente na indústria de defesa, em submarinos nucleares e instalações governamentais secretas para suprimir impulsos de sonar. O agente especial Vance, diante do quadro com as evidências no quartel-general operacional, comparou todos os dados obtidos. Treinamento infrassônico, desenhos de uma prisão sem eco em pele viva e um polímero militar que Ana, obviamente, arrancou do revestimento de sua cela para se proteger das ondas sonoras mortais durante a fuga. E então, Vance foi atingido por uma suposição arrepiante, que deixou a sala de reuniões em silêncio sepulcral. Ana conseguiu escapar sozinha. Mas na Costa Rochosa, há 3 anos, eram 2. Se ela conseguiu encontrar uma brecha nessa armadilha perfeita, então seu marido, Gregory Morris, cujo corpo nunca foi encontrado pelos socorristas, não desapareceu nas profundezas do mar. Ele provavelmente ainda está preso em algum lugar lá, nas profundezas da terra, e neste momento continua enlouquecendo em um inferno acústico invisível, esperando por ajuda que não poderá ouvir seus gritos. Em 20 de novembro de 2024, a investigação entrou em uma nova fase de alta tecnologia. A sede operacional do FBI fervilhava de tensão. Ao receber dados de criptógrafos e engenheiros militares, o agente especial David Vance percebeu que eles não estavam procurando um serial killer comum, escondido no porão de uma casa de campo. O perfil do suspeito se desenhava com assustadora clareza. Devia ser um homem com uma mente matemática fenomenal, possuidor de conhecimentos específicos e profundos na área de acústica ondulatória e hidrodinâmica. Além disso, ele deveria ter acesso direto e autorizado a materiais militares confidenciais no estado de Oregon. O departamento analítico lançou algoritmos complexos de pesquisa em bancos de dados nacionais, filtrando milhões de arquivos. O sistema reduziu metodicamente o círculo. Dos 4.000 ex-contratados militares e engenheiros do noroeste do Pacífico, os filtros deixaram 80 pessoas. Depois, 12. Finalmente, nos monitores do centro de investigação, aparecia um único nome, destacado com um marcador vermelho pelo sistema de segurança: Victor Thorne. Victor Thorne tinha 45 anos. Seu arquivo pessoal desclassificado, trazido dos arquivos do Ministério da Defesa dos Estados Unidos da América, parecia uma crônica da ascensão e queda vertiginosa de uma mente brilhante.
Thorne era um ex-engenheiro acústico naval de primeira classe. Ele serviu em bases secretas da Marinha, especializando-se no desenvolvimento e manutenção de hidrolocadores ultrassensíveis em submarinos nucleares. Sua tarefa diária era ouvir o abismo gelado do oceano, separando os ruídos biológicos naturais do zumbido quase imperceptível das turbinas inimigas. Mas os anos passados, ouvindo atentamente a escuridão, tiveram um efeito colateral terrível. O abismo começou a soar em sua própria cabeça. Em 2018, sua carreira foi interrompida de forma repentina e irreversível. Victor Thorne foi dispensado do serviço militar por motivos psiquiátricos graves. Os protocolos médicos do Hospital Militar constataram o desenvolvimento de uma forma aguda e progressiva de hiperacusia. Essa rara doença neurológica transformou sua vida em uma tortura contínua. Seu aparelho auditivo adquiriu uma sensibilidade dolorosa e patológica aos sons comuns do dia a dia. Para Thorne, o farfalhar das páginas de papel, o bater das gotas de chuva no vidro ou o ruído do motor de um carro eram amplificados muitas vezes, ecoando em seu cérebro como golpes ensurdecedores e dolorosos. A doença fisiológica tornou-se o catalisador de uma grave esquizofrenia paranoica. Nas anotações de seu psiquiatra, que o agente Vance estudava com crescente ansiedade, a obsessão do paciente era descrita em detalhes. Thorne estava absolutamente convencido da existência de uma frequência absoluta de submissão. Ele provava fanaticamente aos médicos que era possível sintetizar uma onda sonora específica capaz de afetar diretamente o sistema nervoso central. De acordo com sua teoria delirante, mas fisicamente fundamentada, esse som poderia suprimir o livre-arbítrio de qualquer pessoa, paralisar os centros de tomada de decisão e literalmente reprogramar o cérebro em nível biológico. Quando a liderança militar se recusou categoricamente a financiar seus experimentos, Thorne se fechou em si mesmo. Após ser dispensado com uma generosa indenização e pensão militar, Thorne cortou metodicamente todos os laços com o mundo exterior. Ele vendeu todos os seus bens imóveis, sacou suas contas bancárias, destruiu seus cartões de crédito e desapareceu dos radares. Ele se transformou em uma sombra digital. No entanto, a inteligência financeira sabia como procurar fantasmas. Um grupo de contadores forenses passou 48 horas desvendando um emaranhado complexo de transações que passavam por empresas de fachada e contas offshore. A pista os levou a uma corporação fictícia registrada no estado de Nevada. Essa empresa realizou apenas uma grande transação de compra de imóveis no início de 2019. O imóvel adquirido por Thorne não era uma residência ou um armazém industrial. Era uma antiga estação meteorológica da época da Guerra Fria, há muito tempo retirada do balanço do governo, que constava nos documentos com o nome de código Complexo Pelicano. Ao examinar os projetos arquivados do Corpo de Engenharia, os agentes viram algo que os fez prender a respiração. A estação não ficava no solo. Ela havia sido construída diretamente na espessura de uma rocha basáltica monolítica e ficava a apenas 3 quilômetros ao sul da mesma praia secreta onde o casal Morris havia desaparecido. Do lado de fora, para os olhos de um turista casual ou da lente de um helicóptero de patrulha, o complexo Pelican era absolutamente invisível. A arquitetura de camuflagem consistia apenas em uma escotilha de ventilação enferrujada, bem escondida por arbustos densos, e uma pilha de pedras enormes que se misturavam ao relevo acidentado da costa do Oregon. Nada revelava a presença humana. Mas as plantas baixas desclassificadas mostravam outra coisa. Sob essa carapaça de pedra inacessível, escondiam-se centenas de metros quadrados de comunicações subterrâneas, corredores reforçados com concreto armado e bunkers isolados. O agente especial Vance espalhou as plantas sobre a mesa da sala de operações. O monstro que transformou a ciência em um instrumento de tortura agora tinha um endereço físico. Eles encontraram seu covil. Mas, olhando para a espessura indicada das portas herméticas de aço e das paredes de basalto de 1 metro,
Vance percebeu a realidade assustadora da operação que estava por vir. A equipe de captura se preparava para o assalto, sabendo com certeza: se Gregory Morris ainda estivesse vivo e respirando naqueles subterrâneos, nenhum de seus gritos desesperados jamais atravessaria aquela espessura de pedra para dar um sinal aos socorristas que estavam à porta. Em 21 de novembro de 2024, a operação entrou em sua fase crítica e violenta. Às 4h30 da manhã, sob o manto de uma densa névoa pré-amanhecer que se espalhava do oceano gelado, um grupo operacional de elite do FBI para resgate de reféns aproximou-se do maciço de basalto. A tarefa das forças especiais era infiltrar-se secretamente no território da estação desativada Pelican e neutralizar Victor Thorne. O comandante da unidade tática, cujos depoimentos mais tarde serviriam de base para o relatório oficial sobre o assalto, descreveu a aproximação ao objeto como um movimento em um campo minado. A rocha parecia absolutamente monolítica. Somente graças a scanners térmicos de alta resolução, os engenheiros conseguiram detectar os contornos de uma enorme porta hermética de aço, habilmente camuflada sob o relevo natural da rocha, com resinas epóxi e lascas de basalto. O uso de explosivos era categoricamente proibido. A onda de choque em um espaço rochoso fechado poderia levar ao colapso das abóbadas ou à morte de possíveis reféns. Os agentes operacionais utilizaram macacos hidráulicos silenciosos. Quando as travessas de aço com 10 centímetros de espessura cederam com um rangido surdo e a folha de várias toneladas se afastou lentamente, o grupo de assalto entrou. Naquele segundo, eles cruzaram a fronteira da realidade. O espaço atrás da porta hermética não tinha nada a ver com os típicos bunkers militares. A antiga estação meteorológica foi completamente, até o último milímetro, transformada em um gigantesco laboratório de alta tecnologia para a privação sensorial. Todas as superfícies internas do longo corredor, paredes, piso de concreto e teto abobadado baixo, estavam densamente cobertas por blocos profundos e cônicos de espuma acústica cinza escura. O comprimento de cada cunha era de pelo menos 50 centímetros. Assim que os soldados cruzaram a soleira e a pesada porta se fechou atrás deles, um silêncio antinatural, denso e vácuo, tomou conta do esquadrão. Não era apenas o silêncio de um cômodo vazio. Era uma zona morta que absorvia fisicamente 99,9% de qualquer vibração acústica. O som das pesadas botas militares, o barulho do equipamento tático, o clique dos seguros e até mesmo o ruído da respiração humana desapareciam instantaneamente, sem deixar o menor eco. O efeito biológico da câmara sem eco atingiu imediatamente os operacionais treinados. A ausência das reflexões acústicas habituais, com a ajuda das quais o cérebro humano posiciona inconscientemente o corpo no espaço, causou uma desorientação aguda. Vários combatentes começaram a sentir fortes náuseas e tonturas. Em seus relatórios, eles observaram que nas condições desse vácuo acústico, o único som que ouviam era o batimento ensurdecedor e rítmico de seus próprios corações, o rangido das articulações ao se moverem e a pulsação do sangue no ouvido interno. A comunicação por rádio funcionava com fortes distorções, obrigando o comandante a transferir o destacamento exclusivamente para a comunicação por gestos táticos. O grupo começou a varrer metodicamente os setores, avançando para o interior da montanha. Logo, os técnicos descobriram a razão pela qual o elemento surpresa havia sido perdido. Sob uma camada de espuma no chão do corredor, escondia-se um engenhoso sistema de sensores piezoelétricos de pressão. Cada passo dos soldados, apesar da absorção total do som, era registrado pelo cérebro eletrônico da estação. Victor Thorne sabia da chegada deles desde o momento em que o primeiro sapato tocou o chão do bunker. Na ala leste do complexo, os agentes encontraram uma escotilha técnica aberta, da qual emanava um cheiro forte de sal, iodo e algas podres. Era um túnel de drenagem secreto,
cavado em um ângulo de 45 graus e que dava diretamente para as ondas violentas do oceano. Perto da escotilha, havia um respirador abandonado. Ficou claro que o maníaco aproveitou o tempo tempestuoso e fugiu por uma rota de fuga preparada com antecedência, misturando-se ao caos das ondas. Apesar da fuga do alvo principal, o grupo de captura continuou avançando em direção ao núcleo do complexo. Depois de passar por uma eclusa dupla, eles se viram em uma espaçosa sala de máquina central. Aqui, a camada de material absorvente de som era ainda mais espessa, e o vazio opressivo parecia quase palpável. No centro da sala, sobre plataformas de aço reforçadas, erguiam-se duas cápsulas herméticas, soldadas com vidro blindado multicamadas e estruturas de titânio. O interior dessas câmaras lembrava o cenário de um sofisticado filme de terror. Ao longo de todo o perímetro interno das caixas de vidro, estavam montados enormes subwoofers industriais e dezenas de emissores de alta frequência, de ação direcionada, cujos bicos convergiam em um único ponto central. Não eram câmaras de contenção, eram instrumentos de alta precisão para a tortura sonora, capazes de esmagar a psique humana com uma pressão invisível. A primeira cápsula estava vazia. Sua porta maciça estava entreaberta e manchas marrons eram visíveis no chão. A única evidência da fuga desesperada de Anna Morris. O comandante do grupo deu o sinal e os agentes, com as armas em punho, aproximaram-se lentamente da segunda cápsula. As suas fechaduras eletromagnéticas brilhavam com um indicador vermelho, indicando que estavam completamente herméticas. O interior estava completamente escuro. Apenas a luz fraca dos LEDs de serviço destacava os contornos dos gigantescos alto-falantes. Um dos combatentes acendeu uma potente lanterna embutida e direcionou o feixe de luz concentrado diretamente através do espesso vidro blindado. A luz branca brilhante cortou a escuridão da câmara acústica e incidiu no canto mais distante do pequeno espaço. Lá, preso entre duas enormes membranas pretas de subwoofers industriais, estava um homem imóvel. Em 21 de novembro de 2024, a operação entrou em uma fase crítica e violenta. Às 4h30 da manhã, sob o manto de uma densa névoa pré-amanhecer, que se espalhava do oceano gelado, um grupo operacional de elite do FBI para resgate de reféns aproximou-se do maciço de basalto. A tarefa das forças especiais era infiltrar-se secretamente no território da estação desativada Pelican e neutralizar Victor Thorne. O comandante da unidade tática, cujos depoimentos mais tarde serviriam de base para o relatório oficial sobre o assalto, descreveu a aproximação ao objeto como um movimento em um campo minado. A rocha parecia absolutamente monolítica. Somente graças a scanners térmicos de alta resolução, os engenheiros conseguiram detectar os contornos de uma enorme porta hermética de aço, habilmente camuflada sob o relevo natural da rocha, com resinas epóxi e lascas de basalto. O uso de explosivos era categoricamente proibido. A onda de choque, em um espaço rochoso fechado, poderia levar ao colapso das abóbadas ou à morte do refém. Os agentes operacionais utilizaram macacos hidráulicos silenciosos. Quando as travessas de aço com 10 centímetros de espessura cederam, com um rangido surdo, e a porta de várias toneladas se afastou lentamente, o grupo de assalto entrou. O espaço atrás da porta hermética não tinha nada a ver com os típicos bunkers militares. A antiga estação meteorológica foi completamente, até o último milímetro, transformada em um gigantesco laboratório de alta tecnologia para a privação sensorial. Todas as superfícies internas do longo corredor, paredes, piso de concreto e teto abobadado baixo, estavam densamente cobertas por blocos profundos e cônicos de espuma acústica cinza escura. Cada cunha tinha pelo menos 50 centímetros de comprimento. Assim que os soldados cruzaram a soleira e a pesada porta se fechou atrás deles, uma silência não natural, densa e vácua, tomou conta do esquadrão. Não era apenas o silêncio de um cômodo vazio,
era uma zona morta que absorvia fisicamente quase 100% de qualquer vibração acústica. O som das pesadas botas militares, o barulho do equipamento tático, o clique dos seguros e até mesmo o ruído da respiração humana desapareciam instantaneamente, sem deixar o menor eco. A ausência das reflexões acústicas habituais causou uma forte desorientação nos operacionais. Vários combatentes começaram a sentir fortes náuseas e tonturas. Em seus relatórios, eles observaram que, nas condições desse vácuo acústico, o único som que ouviam era o batimento ensurdecedor e ritmado de seus próprios corações e o rangido das articulações ao se moverem. O grupo começou a varrer metodicamente os setores, avançando para o interior da montanha. Na ala leste do complexo, encontraram uma escotilha técnica aberta, da qual emanava um cheiro forte de sal e algas. Era um túnel de drenagem secreto, cavado em ângulo e que dava diretamente para as ondas turbulentas do oceano. Ficou claro que o maníaco aproveitou o tempo tempestuoso e fugiu. Um sistema inteligente de sensores piezoelétricos de pressão, escondido sob a espuma, o alertou sobre a invasão. Apesar da fuga do alvo principal, o grupo de captura continuou avançando. Depois de passar pela eclusa dupla, eles se viram em uma espaçosa sala de máquina central. No centro da sala, erguiam-se duas cápsulas herméticas, soldadas com vidro blindado multicamadas. O interior dessas câmaras parecia o cenário de um filme de terror sofisticado. Ao longo de todo o perímetro, estavam montados enormes subwoofers industriais e dezenas de emissores de alta frequência de ação direcionada. A primeira cápsula estava vazia, mas na segunda, à luz das lanternas, os agentes especiais encontraram um saco plástico a vácuo bem fechado. Dentro dele estava o corpo de Gregory Morris. O médico legista que realizou a autópsia diretamente no bunker constatou que o jovem fotógrafo havia falecido cerca de 18 meses após o sequestro. A chave para entender o que exatamente aconteceu dentro daquelas paredes durante todo esse tempo aguardava os investigadores na sala de servidores. Em discos rígidos criptografados, Victor Thorne mantinha um diário em áudio meticuloso e assustadoramente detalhado, além de um protocolo em texto de seu experimento desumano. Especialistas do FBI descobriram que o maníaco transmitia diariamente para as cápsulas de vidro dos prisioneiros um ruído branco agressivo, cujo volume chegava a 120 decibéis. Ele alternava esse ruído insuportável e fisicamente devastador com a emissão de um infrassom invisível e opressivo, privando completamente as vítimas de sono. Gravações digitais de áudio registravam impassivelmente cada dia desse pesadelo. Nas fitas, era possível ouvir Gregory tentando desesperadamente proteger sua esposa, implorando por horas ao torturador invisível que parasse os ataques sonoros. A causa de sua morte não foi fome nem infecção. O laudo médico oficial dizia: infarto extenso do miocárdio. A exposição prolongada e contínua a poderosas vibrações de baixa frequência causou uma ressonância crítica nos órgãos internos. Ondas sonoras invisíveis literalmente rasgaram os tecidos do seu coração por dentro. Esses mesmos diários digitais revelaram o segredo chocante da sobrevivência de Ana. Observando a agonia do marido, Ana percebeu a principal fraqueza do sistema. O sádico usava a audição treinada dos fotógrafos como único canal para destruir a mente. Os relatórios de Thorne documentam detalhadamente como, certa vez, ao encontrar em sua câmera um minúsculo pedaço de uma fixação metálica afiada que se soltou com a vibração, Ana voluntária e friamente perfurou seus 2 tímpanos. Ela privou-se para sempre da audição, impedindo Thorne de acessar seu cérebro. A partir desse momento, o rugido de 120 decibéis de ruído branco e as ondas infrassônicas opressivas se transformaram para ela em apenas uma leve vibração no chão. Esse ato de desobediência desesperada levou o maníaco a uma fúria indescritível. Como punição por
danificar o equipamento do laboratório, ele começou a queimar metodicamente seus gráficos e fórmulas insanas na carne viva dela. Mas a surda Ana deixou de reagir aos seus cenários sonoros de tortura. Ela simplesmente esperava. Durante anos, sentada em silêncio absoluto, ela esperou o momento em que o engenheiro arrogante cometesse um erro com a fechadura magnética para fugir na noite tempestuosa. O agente especial David Vance fechou o laptop com os registros decifrados. Victor Thorne estava em algum lugar lá fora, escondido da justiça. Mas Vance sabia uma coisa importante. Para uma pessoa com uma forma grave de hiperacusia, o mundo exterior, com seus carros, vento e vozes humanas, era uma câmara de tortura do tamanho de um planeta. Cada segundo em liberdade devia causar ao fugitivo uma dor física insuportável. Restava apenas entender para onde correria um homem, para quem qualquer ruído era como uma facada em um nervo exposto. Victor Thorne desapareceu, dissolvendo-se na noite tempestuosa de 21 de novembro de 2024. Para a equipe operacional do FB, começou a etapa mais difícil, mas o agente especial David Vance, analisando o perfil do criminoso, compreendeu um detalhe extremamente importante. A fisiologia do maníaco era seu principal e insuperável inimigo. O diagnóstico de hiperacusia tornava Thorne refém de seu próprio aparelho auditivo. Fora das paredes isoladas e revestidas de espuma densa do complexo subterrâneo, o mundo normal era uma câmara de tortura global e incontrolável. Para seu cérebro inflamado e paranoico, o barulho dos pneus dos carros no asfalto molhado, os gritos das gaivotas na costa, ou mesmo o ruído monótono das gotas de chuva caindo, eram amplificados muitas vezes. Esses sons familiares se transformavam em uma cacofonia ensurdecedora, causando uma dor física insuportável. O agente Vance traçou um perfil comportamental claro do fugitivo para a equipe operacional. Thorne tinha apenas duas maneiras possíveis de sobreviver no mundo aberto: encontrar um local totalmente isolado, sem ruído de fundo, o que era praticamente impossível em condições de fuga emergencial, ou encontrar a fonte do ruído de fundo mais alto e contínuo. Um ruído natural potente e uniforme poderia funcionar como uma espécie de anestesia acústica, capaz de absorver e abafar completamente todas as outras frequências sonoras mais altas e dolorosas para ele da civilização urbana. Durante os 3 dias seguintes, os agentes vasculharam continuamente a costa recortada, analisando mapas topográficos e registros de infraestruturas abandonadas. Em 24 de novembro, um algoritmo computacional especial apresentou uma correspondência de 100%. O alvo era o Cabo Blanco, um ponto que se projetava para as águas turbulentas do Oceano Pacífico. No extremo deste cabo rochoso e ventoso, havia uma cabine técnica que pertencia a um complexo de faróis há muito desativado. Era ali que o rugido contínuo e ensurdecedor das gigantescas ondas do oceano, que se quebravam com fúria primitiva nas rochas basálticas negras, criava um ruído branco, ideal de baixa frequência. Esse rugido era tão forte que podia ser sentido fisicamente como uma vibração no peito. Para Victor Thorne, esse lugar se tornou o único ponto no mapa capaz de acalmar temporariamente seu cérebro em ebulição. A operação de captura estava marcada para as 14h30. Desta vez, o grupo tático não precisava manter sigilo absoluto. O próprio oceano tornou-se seu aliado confiável, absorvendo completamente os sons de passos pesados, o barulho da areia e o ruído do equipamento. Quando os combatentes da unidade de assalto se aproximaram da construção em ruínas, não encontraram a menor resistência. A pesada porta de madeira, podre pela umidade, foi derrubada com um único golpe poderoso do ariete tático. Dentro do espaço apertado, sentado no chão de concreto sujo, estava Victor Thorne. O assalto, para o qual as forças especiais se prepararam com o máximo de tensão,
ocorreu sem um único tiro. O ex-engenheiro acústico militar se encolheu em posição fetal, envolvendo a cabeça com as mãos. Em seus ouvidos, havia enormes fones de ouvido industriais, com proteção acústica de alto nível. Ele não fez nenhuma tentativa de fugir quando algemas de aço se fecharam em seus pulsos com um clique seco. Seus olhos vazios olhavam através dos agentes, irradiando apenas uma calma distante e fanática. O interrogatório do suspeito ocorreu no dia seguinte, 25 de novembro, em uma sala protegida e à prova de som, em um prédio federal na cidade de Portland. O agente especial Vance esperava ver um fugitivo abatido. No entanto, Thorne demonstrou aos investigadores a arrogância fria e assustadora de um gênio não reconhecido. De acordo com a transcrição oficial do interrogatório, nenhum músculo se moveu no rosto do ex-engenheiro quando Vance colocou diante dele, sobre uma mesa de aço, as fotos horríveis do corpo emaciado de Gregory Morris. Durante as primeiras horas, Thorne não demonstrou um pingo de remorso humano. Você opera com conceitos extremamente primitivos e emocionais, agente especial Vance, disse Thorne com uma voz calma, quase mecânica. O que você chama com tanto patos de tortura desumana é chamado no mundo científico de calibração fina. A psique humana, se deixarmos de lado os sentimentalismos, é simplesmente um ressonador acústico complexo e instável. As pessoas estão cheias de caos, agressividade animal incontrolável e emoções destrutivas. Eu estava a um passo da maior descoberta na área da neurobiologia aplicada. Encontrei uma maneira prática de reprogramar essa agressividade, suprimindo-a em um nível básico e biológico com o auxílio do som. Vance, mal conseguindo conter sua raiva profissional, tentou romper essa barreira de narcisismo com o fato de um assassinato brutal. Você matou um homem inocente, Sr. Thorne. Gregory Morris morreu de um infarto extenso, causado diretamente por suas chamadas calibrações acústicas. Isso é assassinato a sangue frio. Victor Thorne apenas deu de ombros com desdém, ajeitando lentamente a gola da roupa laranja da prisão, com as mãos algemadas. A morte de Gregory não passa de um infeliz defeito do material biológico, rebateu friamente e com serenidade o maníaco. Os primeiros protótipos experimentais muitas vezes não suportam as cargas durante a busca pela frequência de ressonância ideal. O sistema nervoso dele era fraco demais para o novo estágio da evolução. Mas Ana revelou-se um modelo surpreendentemente adaptável, até estragar os meus instrumentos de laboratório com seu ato bárbaro e ilógico. Ela privou-se da oportunidade de se tornar a primeira pessoa harmoniosa da nova era. Eu apenas os afinava, como se afina instrumentos musicais desafinados, para livrar a humanidade do caos. Cada palavra, claramente gravada por gravadores digitais na sala de interrogatório, impregnava o ar seco com uma maldade absoluta e destilada, perversamente revestida de terminologia científica seca. Thorne sinceramente se considerava o salvador da humanidade e suas vítimas atormentadas apenas mecanismos defeituosos. Os detetives compreenderam perfeitamente que uma confissão sincera havia sido obtida. Todos os detalhes técnicos documentados e que o caso poderia ser formalmente considerado resolvido. No entanto, a verdadeira dimensão desse pesadelo acústico ainda estava por ser percebida pela sociedade. À frente havia uma batalha judicial grandiosa, na qual a principal e mais terrível arma da acusação não seriam as palavras dos investigadores, mas os terabytes de arquivos de áudio originais apreendidos dos servidores do bunker subterrâneo. Naquele momento, os agentes nem imaginavam o impacto devastador que essas gravações teriam sobre a psique de todos os presentes, quando o silêncio sepulcral da sala de tortura finalmente ganharia voz no tribunal. Em 15 de abril de 2025, no prédio do Tribunal Federal Distrital da cidade de Portland, a tensão era palpável. O julgamento de Victor Thorne
um ex-engenheiro que transformou a ciência da acústica em uma ferramenta de sadismo sofisticado, atraiu a atenção de toda a mídia mundial. O procurador-geral do Estado tomou uma decisão chocante, mas estrategicamente impecável. Ao se dirigir ao júri, ele fechou ostensivamente a pasta de papelão com as fotos do corpo mutilado de Gregory Morris. Em vez de provas visuais, a acusação solicitou autorização oficial para usar um equipamento de som especial. 2 enormes subwoofers industriais foram trazidos para o tribunal. Quando o juiz deu permissão para a exibição das provas, o promotor simplesmente apertou o botão de reprodução no laptop, transmitindo os arquivos de áudio originais, retirados dos servidores criptografados do bunker Pelican. Primeiro, a enorme sala se encheu de um zumbido grave e opressivo. A vibração se transmitia através dos bancos de madeira, causando nos presentes um ataque instantâneo de ansiedade e náusea inexplicáveis. Em seguida, esse zumbido foi interrompido por um guincho metálico e penetrante, de ruído branco agressivo, com volume de quase 120 decibéis. O som era tão denso e fisicamente doloroso que as pessoas instintivamente cobriram os ouvidos com as mãos, tentando se proteger. Exatamente 5 minutos após o início da reprodução, o presidente do júri, um homem pálido como um lençol, levantou-se de seu lugar e, com um gesto suplicante, pediu ao juiz que interrompesse imediatamente essa tortura. Esse breve fragmento acústico foi mais do que suficiente. Sem uma única gota de sangue, a acusação provou a crueldade absoluta e desumana do réu. Em 20 de maio de 2025, o júri proferiu seu veredicto. A discussão na sala de deliberação levou menos de 1h30. A decisão foi unanimemente sem precedentes, culpado em todos os pontos da acusação. O juiz proferiu a sentença em tom firme e irrefutável. Prisão perpétua em uma prisão federal, sem o menor direito à liberdade condicional. O local de cumprimento da pena de Victor Thorne foi designado como o Complexo de Segurança Máxima ADX Florence, localizado no estado do Colorado. E foi justamente nessa decisão do sistema que se escondeu uma ironia cruel e kármica, que se tornou para o maníaco a pior das punições possíveis. A arquitetura dessa prisão é um labirinto monótono e monolítico de concreto nu e aço reforçado. Nessas paredes frias, a acústica funciona contra os próprios prisioneiros. O som não é absorvido, mas refletido repetidamente nas superfícies, criando um efeito de ressonância. Para Thorne, que sofre de uma forma grave e incurável de hiperacusia, esse saco de concreto se transformou em uma filial pessoal do inferno. De acordo com as regras do regime mais rigoroso, ele foi categoricamente proibido de usar fones de ouvido industriais anti-ruído. Agora, todos os dias, o eco retumbante dos pesados botins militares dos guardas, o barulho estridente das portas automáticas de aço e os gritos abafados de outros prisioneiros penetram em seu cérebro inflamado, causando uma dor física contínua e insuportável. O homem que se considerava o senhor do som tornou-se para sempre seu escravo eterno e indefeso. O destino de Anna Morris foi completamente diferente. Após o término do processo judicial, tendo recebido indenizações multimilionárias pela morte do marido e uma compensação sem precedentes do governo pelos danos causados, ela desapareceu para sempre do campo de visão dos jornalistas. Anna comprou uma casa de madeira isolada, perdida nas profundezas das florestas das montanhas Cascade, a centenas de quilômetros da costa oceânica e de qualquer rodovia movimentada. Ela ficou completamente surda para sempre, assinando uma renúncia legal rigorosa a qualquer operação experimental para restaurar a audição. Os psiquiatras que são obrigados a visitá-la para controlar seu estado constatam em seus relatórios detalhados um paradoxo surpreendente. Apesar de todo o horror que passou,
Ana encontrou em seu rigoroso isolamento uma paz peculiar, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Os especialistas se comunicam com ela exclusivamente por meio de mensagens de texto em um tablet. Frequentemente a encontram sentada em uma velha cadeira de balanço na varanda aberta da casa. Ela pode passar horas observando como o forte vento da montanha dobra as copas dos gigantescos pinheiros centenários, sem ouvir um único som. O silêncio absoluto que o engenheiro louco usou como arma implacável para destruir sua mente tornou-se seu único refúgio confiável. Essa surdez se transformou em uma armadura impenetrável, protegendo-a com segurança do caos do mundo exterior.